FIB Saúde. Hoje estamos mais uma vez com o professor Rodrigo Chiesi, que é professor e doutor do curso de Biomedicina aqui da FIB. Rodrigo, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite novamente, Thaís, é sempre um prazer. Que bom. Hoje nós vamos fazer um programa especial, hoje dia 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. É um programa sobre conscientização. Isso aí. Rodrigo, fala um pouquinho pra gente sobre a Síndrome de Down. Bom, Thaís, novamente obrigado pelo convite. A síndrome de Down, ela também é conhecida como trissomia do cromossomo 21, né? Ela foi descrita a primeira vez, vou pegar uma colinha aqui, em 1866, né? Pelo médico John Down, por isso leva o nome da síndrome de Down, né? Ele começou a verificar nas crianças que alguns sinais com a síndrome de Down, até então não sabia, né? Trissomia do 21, que muitas características clínicas acabavam sendo recorrentes, né? O formato do rosto, né? A questão da hipotonia. E quando essas síndromes, quando esses sinais clínicos acabavam se repetindo, ele classificou isso como uma síndrome, né? E colocou o nome dele. Ele verificou também que quando se tratava de gêmeos monozigóticos, ou seja, aqueles gêmeos que são idênticos, a síndrome de Down acontecia nos dois, né? Agora, quando eram crianças gêmeos, né, dizigóticos, ou aqueles gêmeos que são diferentes, né, que ocorreu a fecundação de dois óvulos com dois espermatozoides diferentes, a síndrome de Down, a trissomia do 21, aparecia em um e não aparecia em outro, né? E uma outra característica que ele observou é que nas famílias a idade materna estava presente, né? Então isso verificou-se que numa idade materna avançada a chance de ocorrer a síndrome de Down estava maior, né? E só que a causa exatamente, o porquê que essas crianças nasciam com aquelas características clínicas permaneceu não compreendida aí por muitos anos. Foi só na década de 50, então 1956 para ser mais exato, dois pesquisadores, eles estudando as células humanas, descobriram que os seres humanos possuíam 46 cromossomos. Quando fechou assim, falou, olha, todos os seres humanos possuem 46 cromossomos. Todo mundo falou assim, então vamos avaliar aquelas síndrome, aquelas deficiências, por que a criança teve atraso na fala, teve atraso no desenvolvimento, e começaram a estudar as crianças com trissomia do 21, que até então é a síndrome de Down. E ao fazer o cariótipo dessas crianças, verificaram que eles tinham um cromossomo a mais, que era o cromossomo 21, né? Então, 3 cromossomos 21. Até por isso a data 21/3 foi escolhida como a conscientização das crianças com trissomia do cromossomo 21. Né? Isso foi muito interessante. E dentro dos sinais clínicos observados, né, as características é o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, então a criança normalmente demora um pouco mais a falar do que outras crianças que não possuem a trissomia do cromossomo 21. Né? Foi verificado que eles têm uma hipotonia, né? Então eles têm a musculatura, ela é mais flácida, então eles não conseguem ficar ter controle do tórax, né? Da cervical, né? Isso tudo com o tempo vai se adaptando, né? Claro que todas as fisioterapias em cima disso pode ajudar que a criança tenha um desenvolvimento mais rápido, né? A gente sabe também que algumas crianças, não são todas, mas apresentam algumas malformações cardíacas, né? Então o diagnóstico precoce é importante porque aí já vai fazer a análise cardiológica, algumas podem manifestar alterações gastrointestinais, e uma pequena parcela menor pode até desenvolver leucemia também, né? E como você falou, quanto mais precoce, né, começar um acompanhamento multidisciplinar vai ser importante para que haja esse desenvolvimento. Sim. Porque a gente percebe que há, né, Rodrigo, na verdade, eles têm aí, muitos chegam a uma autonomia, né, tanto que o tema da campanha deste ano realmente é conosco e não por nós, quer dizer que eles, dependendo aí do momento que eles estejam vivendo, eles têm toda a capacidade
de tomar decisões e que eles querem, sim, as pessoas ao lado, auxiliando, mas que eles também têm os direitos iguais, né, da população como um todo. Então, realmente, acho que essa data ela é de conscientização para que a gente olhe a síndrome de Down, a trissomia do 21, né, de uma outra forma, e o aconselhamento genético, né, que é o que você trabalha fortemente, também pode auxiliar e muito. Sim, sim. Na verdade, quando tem várias formas de a gente fazer o diagnóstico da síndrome de Down, né? Se a gente pensar, lá na gestação, já tem um exame ultrassom que é feito logo no primeiro trimestre de gestação, se não estou enganado, que é a análise da translucência nucal, que é a análise de uma região do embrião, ainda que essa informação, que ela tem um tamanho específico, né? E se houver um aumento nessa translucência nucal, pode indicar uma síndrome genética, dentro delas a trissomia do 21. Claro que nem todas as crianças que têm um aumento dessa translucência nucal vão nascer com uma síndrome genética, né? Mas há indício, então mostra que isso pode acontecer. Diante dessa hipótese, né, alguns médicos podem solicitar a análise, fazer o cariótipo, depois eu vou explicar um pouquinho o que é esse cariótipo, das células que estão presentes no líquido amniótico, né? Só que essa análise, ela é um tanto quanto invasiva, né? Ela pode aí trazer consequências tanto pro bebê, como às vezes também induzir o parto prematuro. Então não são todas as indicações que possa fazer essa análise, né? Fazer o cariótipo do líquido amniótico. Por outro lado, recentemente foi desenvolvida uma nova tecnologia de triagem de alterações cromossômicas, que é chamada de NIPT. Esse exame é feito através do sangue da mãe, do sangue materno. Então é coletado uma coleta de sangue normal, como todo mundo faz no laboratório, e aí é analisado as células, né, as células fetais também. E isso ele pode te dar uma estimativa da probabilidade da trissomia do 21 e outras alterações cromossômicas também, tá? Logo depois do nascimento, tem a análise clínica, análise física, né, feita pelo médico, pediatra, que tem, como a gente falou, tem algumas características faciais que lembram muito a síndrome de Down. Então, a posição dos olhos, os olhos são um pouco mais fechadinhos, que a gente chama de hipotelorismo, né? Às vezes a base nasal, né, é mais baixa, né? Uma outra característica. A língua, você às vezes pode ver que algumas crianças com a trissomia do 21 fica com a língua para fora. Por quê? Porque a língua é um pouco maior, né? Macroglossia, que a gente chama. E essa língua para fora, essa língua um pouco maior, acaba fazendo com que ele fique com a língua para fora, né? Então o médico ele já começa a avaliar e fala, olha, ele tem as características da síndrome de Down, da trissomia do 21, então seria interessante fazer o cariótipo da criança, para confirmar, né, se realmente ela tem um cromossomo 21 a mais. E quando é selecionado o cariótipo, então é coletado o sangue da criança, e após a análise, né, nós faz a cultura de linfócitos, que é o nome da técnica, e aí fazendo colorações específicas, a gente consegue analisar quantos cromossomos a criança tem, né? A grande maioria das crianças com síndrome de Down, elas são devido a que a gente chama de trissomia livre. O que é essa trissomia livre? Quando um casal vai ter filhos, né? O homem ele vai produzir o espermatozoide e a mulher vai formar o óvulo, né? Os dois, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, ele tem que ter 23 cromossomos, né? Porque a metade foi dividido, processo que a gente chama de meiose. Na hora que ele tem 23 cromossomos, ao fecundar o espermatozoide com o óvulo, restabelece o número da espécie, que é de 46 cromossomos. Porventura, pode acontecer uma falha na separação, né? Em vez de formar um óvulo com 23, pode formar um óvulo com 24, sendo que o cromossomo 21 está a mais. Ou também no espermatozoide, pode ser um ou outro, né? E estando um gameta, né, o óvulo ou o espermatozoide com um cromossomo a mais, ao fecundar, dá um número de 47 cromossomos, e sendo que o cromossomo 21 está a mais. Essa é a principal causa, está em torno aí de 90% dos casos de síndrome de Down.
A probabilidade, falando do aconselhamento genético, né, de um casal que tem um filho com uma trissomia do 21, trissomia livre do 21, a probabilidade é mínima de ter um outro filho com a síndrome de Down. É a mesma da população em geral, que varia aí em torno de 1% dos casos. Porém, se a criança ela for diagnosticada com trissomia do 21 devido a uma alteração que a gente chama de translocação, uma translocação entre os cromossomos 21 e o cromossomo 14, que esses cromossomos eles estão soltos ali nas nossas células, mas na translocação, um cromossomo 21, por exemplo, pode se ligar ao cromossomo 14, ou se ligar ao cromossomo 21. A gente dá o nome de translocação robertsoniana, que envolveu especificamente cromossomos que a gente chama de acrocêntrico. Estou entrando aí no genetiquês, mas é mais ou menos por aí. Nesse caso, é muito provável que um dos pais possua essa translocação, mas o número a constituição cromossômica desses pais, ou do pai ou da mãe, é 46 ainda. Só que ao formar os gametas, né, espermatozoide ou óvulo, eles podem formar gametas desbalanceados, né, contendo um cromossomo a mais. E aí pode vir a desenvolver a síndrome de Down devido a essa translocação. Nesse caso, a probabilidade de vir a ter um outro filho com a síndrome de Down aí aumenta, né? Seja uma trissomia, se for uma translocação que os pais estiverem envolvendo o cromossomo 21, ela pode chegar a 100% dos casos de filhos com síndrome de Down ou de aborto espontâneo. Então, cada gestação ou vai causar um aborto espontâneo ou a criança vai nascer com a síndrome de Down. Quando um dos pais tem uma translocação envolvendo os dois cromossomos 21 nele, né? Então, aí aumenta a probabilidade, né, de desenvolver. Um outro caso, que é o menos comum, é quando a gente chama que é trissomia, né, do 21, mas por mosaicismo. O que significa isso? A criança ela tem células que contêm 46 cromossomos e células que têm 47 cromossomos. Não é bem exatamente, mas é como se eu dividisse o corpo ao meio e metade das células estivessem com 47 e metade estivesse com 46. Essa alteração acontece quando ao começo do desenvolvimento do embrião. Em vez de houver uma não disjunção cromossômica, seja na formação do espermatozoide ou no óvulo, na hora de fecundar, vamos supor que os pais formou o óvulo ou o espermatozoide com 23, fecundou, está com 46. As primeiras células se dividem normalmente, mas na terceira, quarta célula, há uma falha na separação dos cromossomos na divisão celular. A gente chama de não disjunção pós-zigótica, que é na hora da mitose, na hora que as células estão se dividindo. Nesse caso, esses pacientes têm sinais clínicos menos severos do que a trissomia do 21 completa. Então, às vezes são pessoas que a deficiência intelectual não é mais severa, os sinais clínicos não são tão característicos, e elas podem levar uma vida razoavelmente normal quando tem um mosaicismo. Depende da quantidade de células que estão com 47 cromossomos e quantas estão com 46 cromossomos. Né? Sabe que é uma pergunta que eu ia fazer, porque às vezes você vê alguma entrevista, alguma coisa, e você percebe que tem alguns que acabam não tendo uma característica tão, né, enfim, aquela característica da maioria, né? Uhum. E eu ia te perguntar isso, por que às vezes não é exatamente isso, né? Sim. Mas é mais raro isso acontecer, né, que você falou? Isso, é o mais raro. Então nós temos assim, o mais frequente é devido a uma não disjunção cromossômica em um dos pais, na hora de formar o espermatozoide ou o óvulo, em torno de 90%. 95%. 3% está relacionado com quando o pai ou a mãe é portador de uma translocação equilibrada, envolvendo os cromossomos 21, ou o cromossomo 21 e o cromossomo 14. E a menor probabilidade, 2% ou menos, é essa trissomia, mas eles são mosaicos, né? Metade das células, né, uma quantidade de células normais e outras quantidades com 47 cromossomos. E acabam tendo expressões menos severas da síndrome de Down. Né? Uma outra situação que a gente tem que é importante é que, às vezes, você pode olhar
a criança ela tem a característica da trissomia do 21, mas tem um desenvolvimento melhor do que outra criança com trissomia do 21. Isso pode estar relacionado também com o estímulo que essa criança teve, né, ao longo do desenvolvimento dela. Então, foi diagnosticado cedo, começou as intervenções precocemente, ela teve um ganho lá na frente, começa a falar mais rápido, né, começa a ter um tônus melhor. Né? Que é importante, né? Sim, importante claro. identificar e identificar, eu falo que não é porque tem toda essa questão que facilita muito a identificação dos exames e tudo mais, as características, mas a família identificar e buscar o auxílio para o desenvolvimento de sucesso dessa criança, né? Porque é possível, né, dentro do contexto. Sim, quanto mais estímulos tiver, melhor. Nós vamos parar um minutinho para o intervalo, não saia daí, mas vamos retornar para continuar esse assunto. Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se! FIB, 25 anos. Você pronto para a vida. Voltamos, estamos aqui com o professor Rodrigo Chiesi, estamos falando sobre síndrome de Down ou trissomia do 21, porque hoje, dia 21 de março, é comemorado o Dia Internacional da Trissomia do 21. Rodrigo deu um show aqui no primeiro bloco de genética, foi fantástico, aprendi muito, viu, Rodrigo? Obrigado. E acho que as pessoas que estão assistindo também. Vamos dar continuidade e vamos falar um pouquinho sobre essa questão da probabilidade que a mulher, né, que o casal aí tem de ter um filho com Down por conta da idade materna. É isso, né, que você falou até no comecinho do bloco anterior. Sim, Thaís. É uma curiosidade, uma dúvida que muitas pessoas têm, né, com relação à idade materna, né, idade materna avançada. A gente vê na literatura que existe esse aumento da probabilidade, né? Então, falando da população em geral, é em torno de 1% de chance de qualquer casal ter um filho com a síndrome de Down, né? Isso até, falando da idade materna, até os 36 anos. Depois dos 36 anos, essa probabilidade aumenta, né? Não é um aumento considerável, está em torno de 1,5% aproximadamente, e depois dos 40 anos, 2% dos casos, né? E por que existe essa probabilidade? Pelo fato da questão da idade dos óvulos da mulher. A mulher ela já nasce com todos os óvulos, né, que ela vai, digamos assim, utilizar durante a vida dela. Então, cada ciclo menstrual é um óvulo que é utilizado, e esses óvulos, a gente diz que ele está em meiose 1, que é a primeira fase da formação do óvulo, né? E aí ela vai passar por uma segunda divisão celular, que é a meiose 2, no qual vai fazer aquela separação que eu estava falando, né? Formando um óvulo com apenas 23 cromossomos. Devido à idade materna, a gente costuma dizer, né? A idade reprodutiva da mulher, vamos pensar aí, depois dos 18 anos, teve a primeira menstruação, né? Mas, digamos assim, com 16, 18 anos, ela já está apta a ser mãe, né? E os primeiros óvulos a ser fecundados são os melhores, né? Então eles vão sendo selecionados e vão passar por esse processo de divisão celular, de 46 formar um óvulo com 23 cromossomos. Conforme vai passando os anos, eu costumo dizer, né, é um envelhecimento natural. Então, se a gente pegar um jovem de 17 anos e um senhor de 70, o tônus muscular é diferente, a visão é diferente. Isso também serve o sistema imunológico é diferente. Então, isso serve também para o processo reprodutivo. Então, isso vai passando por um processo de envelhecimento também. Então, essa separação, essa disjunção cromossômica na meiose, acaba sendo afetado pela idade materna. Então, aumenta o risco de ocorrer uma falha na hora de separação. E aí aumenta a probabilidade de ter um filho com uma trissomia, né, uma alteração cromossômica, trissomia do 21 ou outras trissomias também que possam acontecer.
E as mulheres estão, né, buscando a maternidade mais tardiamente por conta de tudo que nós sabemos, né, o mercado de trabalho, a igualdade, né, em relação à questão dos homens, estão buscando muito mais, então elas estão empurrando um pouco mais a maternidade, então há essa chance, né? Sim. Será que o congelamento de óvulos seria uma maneira para as mulheres que escolhem até a maternidade pós-40, hoje em dia até pós-45 anos, né, Rodrigo? Talvez fosse uma... Eu acredito que seja uma opção. Eu não sou expert nessa área, mas eu acho assim, se a mulher está antes dos 36 anos e optar por congelar os óvulos, em tese ele está congelado naquela fase, né, naquela idade, digamos assim, né? Sim. Então, diminuiria, né, essa falha nesse processo. Então, pode ser uma opção também da mulher fazer se congelar os óvulos. Sim. Né? Por um outro programa, né, Rodrigo? Com certeza. Mas eu pensando aqui, né, seria porque muitas já fazem, na verdade, né? Conheço muitas mulheres que já têm essa atitude para poder, lá na frente, né, não correr aí esse risco. E, na verdade, a gente sabe que, como você falou, a população, no geral, tem essa chance, né? Porque é 1%, né? Então, todos acabam tendo, mas lá na frente isso acaba sendo mais relevante, né? E essa questão toda de você identificar e tratar, não é tratar, na verdade, porque síndrome de Down não é uma doença, né? Então, a gente não tem que tratar e nem curar, mas fazer de tudo para que haja um desenvolvimento precoce, como o Rodrigo falou no primeiro bloco, para que essa criança possa desenvolver da melhor maneira possível e mais rápido possível. E aí, a equipe multidisciplinar, ela se torna fundamental. Sim. A partir do momento que é feito o diagnóstico da síndrome de Down, o quanto antes começar o estímulo, claro, dentro do tempo da criança, né, para não cansar e tal, mas a equipe multidisciplinar, envolvendo fisioterapeutas, fono, né, terapeutas ocupacionais, né, eu falo até a questão da psicólogos, né, tanto para a família, né, também é importante, e a nutrição também, né, porque a gente sabe que algumas crianças, né, assim, elas podem ter uma tendência já a ser um pouco mais obesas, né? Então, acho que você pode falar melhor do que eu com relação a essa intervenção nutricional nos casos da criança com trissomia do 21. Sim. E na verdade tem uma predisposição realmente, mas que se você conseguir ajustar e corrigir um pouco a alimentação, e não estou falando de proibir a criança de comer, mas educar a questão da família, essa criança no controle do açúcar, da gordura, dos ultraprocessados, que nós sabemos que são extremamente prejudiciais para a população como um todo, você ameniza esse ganho de peso, né? Porque o ganho de peso ele vai trazer outras complicações para, de repente, uma criança ou adulto que já tem uma tendência, né, a complicações, que no caso essa questão da síndrome de Down. Então, além disso, existe uma questão toda do envelhecimento precoce por conta, né, do quadro. Então, a ingestão de alimentos antioxidantes também auxilia para que desacelerar, não que você vai resolver, mas que você vai desacelerar, porque é natural do quadro, tá? A imunidade, também nós temos que pensar que uma alimentação adequada e saudável, ela vai melhorar a imunidade. Então, existem muitos fatores que a nutrição pode também trabalhar auxiliando a equipe. Isso. E agora você falou tudo, né? Nós estamos falando aqui que os pais, eles, digamos assim, têm a responsabilidade de identificar, cuidar dessa criança, levar nos profissionais adequados. Nós, como profissionais da área da saúde, temos que avaliar com carinho, fazer digamos assim, direcionar o melhor possível para a trissomia do 21, para a síndrome de Down. E nós, como sociedade, também temos que fazer a nossa parte, né, como todos. Ou seja, se tem uma pessoa que tem a trissomia do 21 e está trabalhando em um local, um estabelecimento, nós que estivermos trabalhando com ela, as pessoas que estiverem trabalhando com ela, entender quando ela não conseguir fazer alguma coisa, ensinar, ter paciência, né, para fazer. Se nós estamos ali sendo atendido por uma criança, por uma pessoa com trissomia do 21, também tentar auxiliar, explicar o que você quer e ter paciência, né, e com isso, cada vez mais ela vai se sentindo inclusa dentro da sociedade e vai ser melhor para ela, e nós também, como sociedade, vamos ter digamos, um mundo melhor também. Com certeza, perfeito. Exatamente porque, falou dessa campanha desse ano, cada vez mais
né? E com certeza eles estarão né, no mercado de trabalho, estarão inseridos em na sociedade como um todo, em todas as áreas. Então é importante realmente que as pessoas tenham essa consciência. Por isso a questão do programa, né, de hoje também, de conscientizar o que significa e da aceitação do respeito, né, por essas crianças e adultos com a trissomia do 21. Rodrigo, muito obrigada pela presença, tá? Foi extremamente importante. E se você tiver alguma dúvida em relação a tudo isso, depois o Rodrigo pode deixar um e-mail ou um contato para que você possa entrar em contato, vai estar na legenda do vídeo. Tá? Muito obrigada e até um próximo FIB Saúde.